Se queres ter um físico que impõe respeito em qualquer lugar que vás, não há melhor do que ter umas costas robustas e largas. Ou, no caso das senhoras, um vestido aberto que realça a harmonia da musculatura dorsal, sem aquela gordura que fica pendurada. Mas um dos maiores erros que as pessoas cometem ao treinar costas é usar demasiados exercícios isolados e não atingir toda a musculatura das costas, que inclui tanto os músculos superficiais como os profundos. Os 4 principais músculos que compõem a maior parte das costas e nos quais nos queremos focar são o trapézio, que tem uma porção superior e inferior, os romboides, que estão ligados ao músculo trapézio, o grande dorsal, os eretores da coluna e os músculos da zona do lombar. Existem também alguns músculos menores, como os redondos, maior e menor, e o infraespinhoso, que desempenham também um papel muito importante. Estes músculos mais pequenos vão ajudar na estabilização dos ombros e também contribuem para a estética de forma geral. Quando se trata de construir umas costas poderosas e atraentes, a maioria de nós procura o seguinte: trapézios superiores grandes, mas não demasiado desenvolvidos para dar espessura, um grande dorsal largo e forte que se estende para baixo, criando o cobiçado formato em V, trapézios inferiores e romboides fortes para espessura na parte média das costas, desenvolvimento claro e separação dos músculos redondo maior e infraespinhoso, e por fim a chamada árvore de Natal, bem definida na zona lombar, constituída pelos eretores da coluna. O meu nome é Gonçalo S. Tuda, sou fisiologista e na última década ajudei milhares de pessoas a transformar o seu físico, reduzindo drasticamente a gordura corporal e disparando o desenvolvimento muscular em simultâneo. Tenho também imensos alunos os quais ajudei a conquistar um dorsal de respeito e imponente, e hoje eu vou desvendar um pouco dos segredos que eu utilizei baseados na evidência científica e que aplico com estes alunos. Podemos alcançar estas características que eu mencionei anteriormente e treinar todos os músculos da região dorsal ao escolher exercícios certos para incluir nos nossos treinos de costas. Neste vídeo vais acompanhar-me num treino de costas meu e eu vou revelar-te os 5 melhores exercícios para as desenvolveres com base na literatura científica atual e conhecimento anatómico. Antes de começarmos com os exercícios, quero falar-te brevemente sobre a ativação muscular. É importante ter uma boa conexão sólida entre a mente e o músculo que estás a trabalhar, neste caso os músculos das costas, durante cada exercício, ou então estarás simplesmente a treinar os músculos errados. De facto, neste estudo examinou-se o efeito das orientações específicas em atletas inexperientes que faziam puxadas frontais. O estudo mostrou que a ativação do grande dorsal era significativamente maior após receberem orientações sobre o que deviam sentir e fazer durante o exercício. Algumas dicas úteis que eu utilizo com os meus alunos incluem pensar em puxar pelos cotovelos em vez de puxar com as mãos e baixar os ombros, afastando-os bem das orelhas. Outra coisa que faço na maioria dos exercícios para costas, excepto nos rack pulls, é retirar o polegar da barra e colocar por cima, junto aos outros dedos. Acredito que isto dificulta o envolvimento dos bíceps e facilita a sensação nas costas. Além de tudo isto, outra dica que eu gosto de dar é imaginar que fazemos a maioria da força na puxada orientada pelos dedos de fora da mão. Algumas pessoas relatam sentir maior envolvimento dorsal com esta dica, eu incluído. Estas estratégias-chave vão ajudar garantidamente a maximizar a ativação dos músculos corretos nos exercícios que se seguem. Se os rack pulls ainda não fazem parte da tua rotina, sugiro que incluas. É um movimento fantástico que trabalha praticamente todos os músculos das costas superiores e inferiores, adicionando largura e profundidade às tuas costas, além de contribuir para o formato de árvore de Natal que nós falámos anteriormente. Como podes verificar, este exercício é como se fosse um peso morto ou deadlift, mas segmentado, onde realizamos apenas a porção do movimento que vai do joelho até à anca. Isto porque, se estamos a focar-nos nas costas, vamos optar pela porção do exercício que recruta mais estes grupos musculares. Ainda que realizar neste treino o deadlift completo não tenha mal nenhum, e eu até sugiro que o faças se fores um praticante iniciado para conseguires desenvolver alguma consciencialização corporal. Passando agora às pull-ups, este exercício é provavelmente o meu favorito para costas, pois trabalha praticamente toda a musculatura, tal como o grande dorsal, os trapézios e os romboides. Ao mesmo tempo, também promove bastante a ativação dos estabilizadores de ombros. Falamos aqui dos redondos e do infraespinhoso. E como é um exercício realizado em cadeia fechada, em que as mãos permanecem num ponto fixo, pode resultar numa maior ativação de unidades motoras, segundo alguns estudos. Podemos até fazer uma comparação versus as chin-ups. A única diferença entre ambos está na posição das mãos, sendo as pull-ups realizadas com a palma da mão voltada para fora e as chin-ups com a palma da mão para dentro.
Os estudos sugerem que ambos têm uma ativação semelhante do grande dorsal, mas as pull-ups ativam mais os trapézios inferiores e o infraespinhoso. No entanto, esse mesmo estudo mostrou que estes chin-ups tinham maior ativação do peitoral maior e do bíceps braquial. Mas visto que estamos a focar-nos em maximizar o crescimento das costas, as pull-ups parecem ser melhor opção por esta razão. No entanto, eu encorajo-te a não tirar conclusões apenas com base na literatura, especialmente se analisares apenas estudos com base em eletromiografia, pois todos os estudos têm falhas e temos diferenças individuais na nossa anatomia e estrutura corporal. Além disso, maior ativação não significa necessariamente mais hipertrofia, porque testes eletromiográficos não têm em conta a carga tensional a que o músculo é submetido. A minha sugestão é experimentares ambos os exercícios e veres qual funciona melhor para ti. Eu descobri ao longo do tempo que uma pega relativamente larga, com as mãos em pronação, com a palma da mão para fora e sem usar o polegar, ativa melhor as minhas costas. Quanto à progressão, assim que conseguires fazer 10 a 12 repetições limpas com o peso do teu corpo, sugiro começar a adicionar peso gradualmente, usando um cinto com pesos ou segurando um halter entre os pés, para que desta forma consigas continuar a desenvolver força e promoveres algum tipo de progressão neste exercício. Se ainda não conseguires fazer pull-ups, sugiro usar o aparelho de pull-up assistida, caso o teu ginásio disponha do mesmo, e focar-te na fase excêntrica até ganhares força suficiente para fazer pull-ups com o peso corporal. Se não tiveres este aparelho, podes sempre recorrer ao lado pull-down ou ainda realizar apenas a fase negativa das pull-ups, subindo para cima com apoio e controlando a descida de forma bem controlada e lenta durante todo o movimento, entre, por exemplo, 3 a 5 segundos. A seguir, deverás passar para um movimento de puxada horizontal, tal como a remada. Neste estudo descobriu-se que a remada na posição sentada proporciona níveis semelhantes de ativação do grande dorsal em comparação com as puxadas frontais, mas com maior ativação noutras áreas das costas, tal como, por exemplo, os trapézios e os romboides. Por isso eu recomendo incluires algum tipo de movimento de remada na tua rotina de costas para trabalhar estes outros músculos, seja com remadas em barra T, remadas com barra inclinada, entre outros. Eu prefiro esta variação de remada com peito em apoio no banco, onde colocas então um banco inclinado e realizas a puxada com halteres numa espécie de movimento pendular. Este exercício trabalha a maioria dos músculos das costas, com maior ênfase na musculatura da zona central. Prefiro este exercício porque minimiza o envolvimento da porção inferior das costas no movimento, que já foi recrutada anteriormente nos rack pulls. Embora as pull-ups possam ser consideradas um exercício superior em comparação a puxadas frontais, as puxadas frontais ou lat pull-down são um excelente exercício complementar em cadeia aberta, que trabalham praticamente os mesmos músculos que as pull-ups, mas com menos envolvimento do estabilizador dos ombros. Quanto às melhores variações para realizá-las, na minha opinião, puxadas frontais com pega pronada, mãos com palma voltada para fora, com uma largura um pouco maior à distância dos ombros e com uma ligeira inclinação atrás, são possivelmente as melhores opções. As puxadas frontais mostram ser superiores em termos de ativação do grande dorsal em vários estudos, como por exemplo neste aqui, onde foram comparadas variações com puxadas atrás da nuca. Um bónus adicional é que as puxadas frontais não colocam a articulação glenohumeral numa posição comprometida, ao contrário das puxadas atrás da cabeça. Por isso, foca-te nas puxadas frontais. No que diz respeito à largura da pega, um estudo de Anderson e colegas examinou a ativação de vários músculos das costas usando 3 larguras diferentes de pega, uma pega mais estreita, média e larga. Os investigadores concluíram que as 3 larguras mostram níveis muito semelhantes da ativação do grande dorsal, mas os bíceps foram mais ativados com a pega média. Além disso, os participantes conseguiram levantar mais peso com a pega média. No entanto, o mesmo estudo mostrou que durante a fase excêntrica do movimento, o infraespinhoso, um dos músculos do manguito rotador, foi melhor ativado com a pega mais larga. Dado que uma pega mais larga também envolve mais um músculo redondo maior, devido à sua posição anatómica e função, acho que podemos facilmente concluir que usar uma combinação de pega média e larga é o ideal para treinar as costas em vez de usar apenas uma largura de pega sempre igual. E atenção, pega larga não significa uma abertura exagerada, mas sim um pouco mais afastada que a largura dos ombros. O último exercício que recomendo adicionares à tua rotina de treino de costas são as puxadas escapulares. Este exercício fortalece principalmente os trapézios inferiores, enquanto ajuda a estabilizar as escápulas e mantém os ombros saudáveis. Para realizá-lo, basta pendurar-te numa barra, baixar os ombros, afastando-os das orelhas e levantar ligeiramente o corpo sem dobrar os cotovelos.
À medida que ganhas força neste exercício, podes progredir usando um cinto com pesos ou, em alternativa, realizá-lo de joelhos usando as pegas de uma máquina de cabos. Deixa ainda a nota que este pode ser um ótimo exercício para a ativação que podes realizar no início do treino. Para resumir, aqui está um treino de exemplo que podes fazer usando os 5 exercícios que mencionei. Deves seguir esta rotina por alguns meses e focar-te na sobrecarga progressivamente e nestes exercícios em específico. E eu garanto que se ficares muito forte, tanto na execução técnica como nos pesos que levantas aqui, vais desenvolver costas bem volumosas e poderosas com aquele aspecto em V que todos querem. Para as meninas, não se preocupem, o vosso treino deve estar bem ajustado a nível de volume e não vão ficar como o Hulk, mas sim com um físico mais estético e harmonioso. Com 10 vezes menos testosterona que os homens, nenhuma mulher precisa de se preocupar em crescer demasiado com este treino, mas vai ficar sim mais saudável e forte e com um aspecto mais harmonioso e estético. Se gostarias de atingir resultados ligados à redução de gordura corporal e aumento de massa muscular com um conjunto de planos ajustados a ti, às tuas características e necessidades, de modo a garantir evolução e progresso sem sacrifícios desnecessários, sem passar fome ou horas a fim no ginásio e seguir uma abordagem científica relacionada com treino e nutrição, seja em ginásio ou treinos em casa, sugiro clicares no link aqui em baixo para falares comigo e eu vou-te explicar como te irei orientar na jornada para alcançarmos a transformação definitiva que sempre procuraste. Até já!